Em nome de Jesus. Eu creio que nessa noite algo sobrenatural vai acontecer. Porque quando o Senhor está presente no recinto, o ambiente ele não fica mais o mesmo. Algo tem que acontecer. E hoje é culto de libertação. Então, se você estiver ligado no trono do céu, vai ter libertação nessa noite. Vai ter cura, vai ter renovo, vai ter transformação. Aleluia, vai ter porta aberta. Mas, se você estiver ligado no trono do céu, você vai receber. Se você estiver desapercebido, irmão, a bênção chega e você não recebe. Glória a Deus. Estou muito feliz com Jesus. Quero já externar a minha gratidão a Deus por mais uma oportunidade de pregoar a palavra do Senhor. Quero também agradecer ao pastor Gil, no qual me fez convite, também a sua digníssima esposa, a missionária Adriana. Que Deus os abençoe. Estive aqui no culto de inauguração do templo. Foi uma bênção para a glória de Deus. E eu creio que nessa noite não vai ser diferente. Amém? Deus abençoe os irmãos que estão na sonoplastia. E Deus abençoe a todos que estão aqui. Você não veio aqui em vão. Se você está aqui, é porque você crê que algo vai acontecer e você crê na palavra de Deus. Irmãos, hoje o culto de libertação tem um tema, eu quero estar lendo já aqui, que se encontra no livro de Tiago, no seu capítulo 4, versículo 7. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Amém? Vou estar lendo para não tomar tempo, que diz assim: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Irmãos, mediante a esse tema, Deus me deu uma palavra. Eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. Por isso, peço que os irmãos abram a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 12. Vamos ler do versículo 1 em diante. Livro de Atos, que se encontra no Novo Testamento, capítulo 12, no seu versículo 1 em diante. Quando os irmãos procuram o texto, estou debaixo da bênção do meu pastor Natalício e pastora Eusa, e também estou acompanhada do meu esposo, o pastor Rogério, que é uma bênção de Deus, que é o homem mais bonito que Jesus me deu. Oh, glória! É o meu intercessor, meu esposo, meu pastor, é uma bênção para a glória do Senhor. Que Deus o abençoe. Glória a Deus. Todos acharam? Quem achou, diga: eu vou morar no céu. Vou estar lendo. A epígrafe diz: Herodes manda matar Tiago. Pedro é livre da prisão. A morte de Herodes. Versículo 1. E por aquele mesmo tempo, o Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E era os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados. Nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre os 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta
guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas alpargas. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real, que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram a portas de ferro, chegaram a portas de ferro, chegaram a portas de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando assim, disse: agora sei, verdadeiramente, que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes, de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disse-lhe: está fora de ti. Mas ela afirmava que assim era. E diziam: é o seu anjo. Versículo 16. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no e se espantaram. Pode se assentar, fazendo aquele barulho que o diabo não gosta? Porque se tem algo que o diabo odeia, é quando você abre a tua boca e dá glória a Deus e aleluia. Queridos, estamos diante de uma palavra, de um texto, a qual eu creio que muitos já fizeram menção ou já ouviram essa palavra, mas nessa noite eu creio que o Senhor ele tem algo extraordinário para falar comigo e com você. O livro de Atos, o Ato dos Apóstolos, foi escrito por Lucas, um dos principais autores do Novo Testamento. Lucas não somente escreveu Ato dos Apóstolos, como também ele escreveu o Evangelho de Jesus Cristo, segundo ele mesmo é o autor, Lucas. Segundo o texto que acabamos de ler, em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, no seu versículo 1 em diante, vai nos relatar um dos milagres que Deus realizou. Esse milagre que resulta na libertação do apóstolo Pedro e da prisão de segurança máxima do rei Herodes. Milagre esse que ocorreu por meio da intervenção do anjo do Senhor. A Bíblia começa a dizer no versículo 1: e por aquele mesmo tempo, e por aquele mesmo, e que tempo é esse? Tempo que o rei da Judéia, Herodes Agripa, neto do rei Herodes o Grande, ele estava ali naquela época liderando, ele estava ali governando. Esse mesmo que mandou matar os bebês do sexo masculino na cidade de Belém. Porém, o livro de Atos, ele abrange a história do início da igreja. Mas o início da história da igreja, ela não foi fácil. Quando lemos Atos capítulo 2, nós ficamos vidrados porque somos pentecostais. Mas a Bíblia vai dizer que em Atos 2, se formos ler,
que a história da igreja não foi marcada só por alegria, só por sapatear, só por falar línguas estranhas, não. A história da igreja também passou por um momento difícil. Foi marcada por morte, foi marcada por perseguição. A história da igreja foi marcada por cristãos degolados. Então nós podemos entender que a história da igreja passou por dificuldade, passou por momentos difíceis, de morte e perseguição. E aqui eu já quero abrir um parênteses e dizer para alguém que talvez chegou aqui nessa noite e está passando por um momento difícil. Eu não te conheço, mas o Senhor, Ele conhece. Talvez você chegou aqui passando por uma luta, passando por um momento difícil. Talvez você chegou até dizer: Senhor, eu não aguento mais. Senhor, está doendo muito. Mas o Senhor nessa noite manda te dizer: o que você está passando é apenas um tempo. Por quê? Porque o tempo, irmãos, o tempo ele passa. O que você está passando na sua vida não vai durar a eternidade. A luta não é para sempre. A dificuldade não é para sempre. A tempestade não é para sempre. O Senhor está dizendo para alguém nessa noite: esse tempo que você está vivendo vai passar. Sabe por quê? Porque o tempo de Herodes passou, pastor, mas a igreja permaneceu de pé. A Bíblia vai dizer que o tempo passa. Herodes agora, ele começa a perseguir os cristãos. Então ele manda prender a Tiago e mata Tiago à espada. Só que Herodes, com isso, ele começa a perceber que isso está agradando aos judeus. Então ele vai continuar a sua perseguição. Então ele manda prender a Pedro. Só que como era a festa dos asmos, e essa festa dos asmos durava 7 dias, e em seguida vinha a Páscoa, então ele não podia matar Pedro naquele momento. Ele tinha que esperar passar a festa, esperar passar a Páscoa e sim matar Pedro, porque se ele matasse a Pedro antes, ele se queimava com o povo. Então a Bíblia vai dizer agora que Herodes ele espera passar essa festa. E essa festa comemorava a saída apressada do povo de Israel do Egito. Só que eu entendo aqui que Herodes ele não mata, sabe por quê, irmãos? Porque eu creio que aqui Deus ele está alongando o tempo. Missionária, como assim? É Deus dando tempo para a igreja continuar a orar. Você precisa entender, irmãos, que tem coisas na minha e na tua vida que Deus ele vai alongar. E para quê? Para que você ore mais, para que você insista mais, para que você persevere mais. Mas missionária, eu já estou orando. É Deus falando: se você ora, continua orando mais. Se você está perseverando, persevere mais. Se você está insistindo em algo, insista mais. Então eu entendo aqui, igreja, que Deus estava dando tempo para a igreja orar. Aí a Bíblia vai dizer que Herodes espera passar a festa. Só que o que me chama a atenção aqui, pastora, é que a Bíblia não vai mencionar que a igreja orou por Tiago. Mas, como igreja, eu acredito que a igreja orou por Tiago. Por quê? A igreja orou por Tiago, mas ele morreu. É porque Deus não ouviu a oração da igreja? Não. É porque todos têm um propósito. O propósito de Tiago tinha acabado. Herodes só matou Tiago e Tiago morreu porque Deus havia permitido. O propósito de Tiago havia se encerrado. Então vai ter momentos, irmãos, que vai ter o não de Deus.
Vai ter momentos que eu e você vai pedir algo para Deus em oração e Deus ele vai falar não. Mas porque ele nos ama? Não nos ama, não. Deus ama cada um de nós. Mas Deus ele vai falar não. Por quê? Porque talvez eu e você não esteja entendendo o momento agora. Mas assim como eu, nessa noite o Senhor está dizendo, talvez você vai olhar e vai dizer lá na frente, ainda bem que eu recebi o não de Deus. Vai ter ciclos que Deus ele vai fechar. Vai ter relacionamentos que Deus ele vai romper. Vai ter portas que Deus ele vai fechar. Mas não é para o seu mal, é para o seu bem. E Deus está dizendo, ei, você está preparado para receber o não? Irmãos, o não de Deus é doloroso. O não de Deus é difícil aceitar. Mas Ele sabe o que é melhor para mim e para você. A Bíblia vai dizer agora que Herodes manda prender a Pedro. Só que eu quero aqui frisar que essa prisão de Pedro não é a primeira prisão dele. Ele já tinha sido preso. Aí eu imagino e quero conjecturar alguém chegando no rei Herodes dizendo, você vai prender esse aí? Se eu fosse você, eu tomava cuidado. Esse aí, esse camarada aí é o cabeça. Esse aí é o líder do povo. Ah, e ainda mais. Colocaram ele numa prisão pública. E deixaram eles presos lá. Tá tudo fechado. Só que o anjo apareceu. Se eu fosse você, eu já tinha dado glória. O anjo apareceu. O anjo vem, abre tudo e libera eles. Isso está em Atos 5, irmãos. Atos 5. Então não é a primeira prisão de Pedro. Aí eu imagino Herodes do outro lado dizendo, ah é? Pois bem, foi prisão pública. Só que agora eu vou chegar com a segurança máxima. Eu vou colocar um quartel de soldados, ou seja, eu vou colocar 16 soldados, 2 protegendo, Pedro no meio deles acorrentado, e aí eu quero ver alguém tirar eles de lá. Só que a Bíblia vai dizer, irmãos, e eu acho lindo isso, que Pedro, ele estava guardado na prisão. Pedro estava o quê, irmãos? Pedro estava guardado na prisão. É Deus dizendo para alguém nessa noite, sabe essa situação que você está olhando? Talvez você está olhando para algum parente seu. Talvez você está olhando para o teu filho e está dizendo, o diabo está prendendo, o diabo está limitando, o diabo está acorrentando. E Deus está dizendo nessa noite, não está não. Sabe por quê? Porque eu estou guardando. Porque eu estou guardando. O diabo está pensando que está, aleluia, acorrentando esta alma, acorrentando essa vida. Só que Deus chegou primeiro e está dizendo, não está acorrentado não, não está limitado não, porque nessa noite eu estou visitando e eu estou guardando debaixo da minha proteção. A Bíblia vai dizer, irmãos, que a igreja estava orando. Pedro está preso e a igreja está orando. A igreja está fazendo contínua oração por Pedro. E aqui a Bíblia vai dizer que eles estavam na casa de Maria, mãe de João Marcos. Aí eu quero conjecturar, porque a Bíblia me dá esse direito, e eu quero que você entre na história junto comigo. Imagina todos reunidos no mesmo ambiente. Pedro está preso. Aí todos orando, Senhor, livra Pedro. Senhor, livra Pedro. Senhor, livra Pedro.
Aí a avó já está cansada. Aí ele fala, o irmão chega: posso estar orando também? Pode? Levanta aí a oração. Senhor, livra Pedro. Senhor, tem misericórdia de Pedro. Senhor, livra Pedro. Aí o outro chega do serviço e fala: posso levantar a oração? Pode, segue aí, você já está cansado. Então eu vou levantar a oração. Senhor, livra Pedro. Senhor, livra Pedro. Senhor, livra Pedro. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Irmãos, imagina só. A igreja estava em contínua oração por Pedro. A igreja estava orando por ele. Porque aonde tem comunhão, aonde tem concordância, há resposta de Deus. Aonde tem concordância, comunhão, propósito, fé, tem resposta do céu sendo liberado. A Bíblia fala agora. Glória a Deus. Continua adorando, irmão. Continua glorificando. A Bíblia fala agora que Pedro está preso. Eu quero que você imagina só uma cela fechada. Pedro estava em segurança máxima. Pedro no meio e os 2 soldados do lado, acorrentados junto com Pedro. Herodes manda fazer isso porque ele pensa: assim ele não vai fugir. Só que a Bíblia vai dizer que de repente sobreveio o anjo do Senhor. De repente um clarão invade a cela. Ou seja, aquilo que estava escuro agora fica claro. Aí o anjo do Senhor, ele entra na cela. Imagina comigo. Ele toca em Pedro e fala: Pedro, acorda. Pedro está dormindo. Pedro, acorda. Pedro, levanta. Só que quando Pedro ele vai se levantar, a Bíblia fala que as correntes caem. As correntes, automaticamente as correntes caem. E a palavra levantar na Bíblia fala de disposição. Sabe o que Deus está dizendo nessa noite? Sabe essas correntes que te limitam? Sabe essas correntes que te prendem? É Deus dizendo, nesta noite, toma uma posição, aleluia, nessa situação e se levanta. Começa, aleluia, a se levantar. Porque enquanto você se levanta, as correntes caem. É você se levantando e as correntes caindo. É você se levantando e as correntes caindo. É você se levantando e as correntes caem. Aí eu te pergunto, quando eu estava meditando nesse texto, eu comecei a me perguntar, falei: Senhor, como alguém, pastor, imagina, como alguém que está preso, está dormindo. Isso foge da nossa lógica humana. Porque se fosse eu e você, nós não estaremos dormindo preso. A gente estaria aflitos, a gente estaria apavorados. Mas Pedro está lá, sonhando até, imagina. Está lá no 10º sono, mas está preso. Como alguém que está preso, está descansando. Aí eu comecei a me perguntar e eu fui estudar. E aí, em João, eu quero aqui ler para os irmãos, para não dizer que eu estou falando heresia, porque eu gosto de falar tudo que está pautado na Bíblia. A Bíblia vai dizer agora, em João, porque ele está dormindo. João capítulo 21, versículo 18, preste atenção. Ele diz: na verdade te digo, que quando era mais moço, te cingias a ti mesmo, e andava por onde querias.
Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isso significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: segue-me. Sabe por que Pedro estava dormindo? Porque havia uma promessa. Havia uma promessa sobre a vida de Pedro. Eu imagino Pedro pensando: eu vou dormir. E Herodes, tá chegando o dia de eu matar. E Pedro, Deus me fez a promessa, eu vou descansar, que eu ganho mais. Irmãos, é Deus dizendo nessa noite: o inimigo pode ter tramado algo contra você, mas não vai chegar até a tua vida. Por quê? Porque você está debaixo. Você está debaixo de uma promessa. Quem tem promessa aqui nessa noite, levanta a mão. Tu está debaixo de uma promessa. A tua parentela está debaixo de uma promessa. A tua casa está debaixo de uma promessa. E se você está debaixo de uma promessa, aquilo que o diabo armou, aquilo que o diabo tramou, não vai acontecer. Porque ainda quem dá a última palavra é Deus. Pedro não se apavora. Pedro, ele não se desespera. Aí eu fico imaginando Pedro, pastor, se fosse nos dias de hoje. Imagina Pedro nos dias de hoje, irmãos. Ele já tinha um gênio pouco explosivo. Aí imagina Pedro, alguém chegando até Pedro e falando: você ficou sabendo, Pedro, que estão falando sobre você? Não, não estou sabendo não. Pedro, você está sabendo da calúnia que estão levantando contra você? Ah, é? Não, não estou sabendo. Pedro, fiquem sabendo que estão fuxicando sobre a tua vida, estão falando que você fez isso, isso e isso. Ah, é? Tá bom. Aí eu imagino falando: ó, Pedro, você não vai fazer nada? Você não vai falar nada? E Pedro falando: eu vou dormir. Sabe por quê? Porque eu estou debaixo de uma promessa. Eu não vou falar nada, porque eu estou ocupado com as coisas do Pai. Eu estou ocupado com as coisas de Deus. É Deus dizendo para alguém nessa noite: se estão falando de você, deixa falar. Se estão tacando pedra, deixa tacar. Se estão te caluniando, deixa te caluniar. Porque quem te justifica ainda é Deus. Se preocupa não, irmão. Se estão falando da tua vida, Deus sabe, conhece a tua índole e o teu caráter. O importante é que Deus pensa sobre você e não o que os outros pensam. Aí a Bíblia diz que o anjo fala para Pedro: Pedro, se levanta depressa, coloca as tuas sandálias, coloca a tua capa e segue-me, Pedro. Aí Pedro vai se levantar, as cadeias agora se rompem, e ele vai se levantar e vai seguir o anjo. O anjo fala: Pedro, segue-me. E ele vai indo, e ele vai indo. Só que quer dizer então que enquanto você estiver seguindo o anjo, as portas vão se abrir? Eu vou repetir porque só a irmã pegou. Enquanto você estiver seguindo o anjo, Pedro estava seguindo o anjo estava na frente, o anjo do Senhor, e Pedro estava atrás, e as portas estavam, ó, se abrindo. A cada passo que ele dava, a porta ia se abrindo, se abrindo, se abrindo. Então quer dizer que enquanto estou na direção, enquanto estou seguindo o anjo, as portas vão se abrir. Oh, Espírito Santo, nessa noite o Senhor está dizendo: ei, tem portas se abrindo nessa noite. Tem portas se abrindo nessa noite. E é porta que para você é impossível. O texto diz, irmãos, e aqui eu já fecho a mensagem, que foi o anjo do Senhor que visitou a Pedro. Não foi um anjo, foi o anjo, pastor. E é importante entender isso porque o anjo é uma teofonia.
Ou seja, é a aparição do Senhor, é a manifestação do Senhor. Aí, conforme ele chega perto da porta de ferro, a porta se abre. A porta de ferro se abre. Oh, Espírito Santo. A porta de ferro se abre. A porta de ferro se abre. Mas como uma porta pode se abrir? Somente Deus pode fazer isso. Alguém vai chegar até você, mas como que a cura aconteceu? Foi meu Deus que me curou. Alguém vai chegar até você, mas como essa porta se abriu? Foi meu Deus que abriu a porta. Alguém vai chegar até você e vai dizer: como que saiu do vício? Saiu das drogas? Saiu da bebida? Saiu da prostituição? Você vai falar: é Deus que fez. Se coloca de pé em nome de Jesus. Se coloca de pé que já fechou a mensagem. Sabe o que o Senhor está dizendo nessa noite? Que portas estão se abrindo. O tema é: sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Infelizmente, pastor, estamos vivendo em tempos que muitos não querem buscar a palavra. Muitos não querem buscar a presença de Deus. Mas eu louvo a Deus que ainda tem remanescentes na terra. Eu louvo a Deus que ainda tem uma igreja como essa, Igreja Manto Sagrado, que ora, que busca, que jejua, que busca a presença de Deus. Levanta a tua mão que eu quero liberar algo nessa noite. Enquanto tiver uma igreja que ora, enquanto tiver uma igreja reunida no mesmo propósito, no mesmo ambiente, na mesma fé, no mesmo clamor, aleluia, sujeitando a Deus, obedecendo a Ele, enquanto tiver oração, o diabo tem que correr em retirada. Enquanto tiver na igreja que clama, o diabo não fica na porta, ele nem chega perto, porque quanto mais oração, mais poder. É o Senhor dizendo nessa noite, aleluia, tem porta sendo aberta, tem libertação nessa noite para a tua vida, tem transformação para você que crê, recebe. Levanta a tua mão para receber. Tem renovo, tem libertação, tem transformação, mas continua orando, continua buscando a presença, porque o diabo, ele vai fugir e vai bater em retirada. Você crê nessa noite? Receba essa palavra e as palmas louvam o Senhor Jesus. Glória a Deus.